Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Cinema do Nono A. Hoje irão visionar um filme sobre o antes e o depois do 25 de Abril. Sejam muito bem-vindos e esperemos que gostem. O antes e o depois do 25 de Abril são duas realidades completamente diferentes. A melhor é evidente. A população uniu-se e o resultado disso foi uma grande vitória para todos nós. Durante o período em que António de Oliveira Salazar foi o presidente do Conselho, de 1932 a 1968, as opções de entretenimento eram limitadas e regulamentadas pelo Estado Novo, regime autoritário que governou Portugal. Algumas das principais formas de entretenimento na época incluíam: o teatro era outra forma de entretenimento popular, mas a censura também era aplicada rigorosamente e muitas peças eram proibidas por serem consideradas subversivas. O rádio era uma fonte importante de entretenimento e informação, e o governo controlava a maioria das estações de rádio. O futebol também era muito popular em Portugal e o governo apoiava os clubes de futebol como forma de promover a identidade nacional. Na década de 70 surgiram diversos movimentos culturais que se espalharam por todo o país, como o rock, o teatro de revista, o cinema alternativo e literatura de intervenção. Houve também uma maior abertura para o desporto, com o surgimento de novas modalidades e as construções de novos equipamentos desportivos. Com a abertura ao turismo surgiram também novas formas de diversão para os portugueses e para os turistas, com parques temáticos, parques aquáticos, discotecas e bares. As praias continuaram a ser um destino popular para lazer e o entretenimento, com o surgimento de novas atividades como o surf e o bodyboard. Era trabalho, à noite, ao sábado havia o bailarito, e um rom-pom-pom, o harmónio, era só, mas nada, acordeonista, era um da cabeça gorda, e não sei se havia aqui alguns, o resto não havia orquestra, não havia nada, era só o acordeon, e bailarito, pronto, para a malta popular e dançar, e era trabalho, mas isso era só domingo, agora durante a semana, agora já mais para hora. Já mais jazz, já mais orquestra, já programa da televisão, agora há muita coisa, naquele tempo não. Portugal já tinha um sistema de transportes públicos antes do 25 de abril de 1974, especialmente em Lisboa, mas a Revolução ajudou a modernizar e a estender a rede ao resto do país. No âmbito da Revolução de 25 de abril de 1974, a CP foi nacionalizada em 1975. As mudanças também são visíveis fora das zonas urbanas. Até à Revolução existiam alguns quilómetros de autoestrada, à saída do Porto e de Lisboa. Hoje existe uma rede de autoestradas e vias rápidas que se estende por quase todo o país. Portugal estava muito atrasado tecnologicamente em relação aos outros países, como por exemplo na agricultura. Ainda eram utilizados instrumentos tradicionais, não conseguindo acompanhar o crescimento dos outros setores económicos. Após a Revolução, começaram a surgir os primeiros telemóveis, mais tarde os smartphones. As televisões também tiveram uma grande evolução. Antes do 25 de Abril, as mulheres não podiam exercer o comércio sem autorização do marido. As mulheres não tinham acesso à maioria das profissões. Após o 25 de Abril, veio permitir que a mulher trabalhe fora de casa, fazendo assim um acréscimo na mão de obra, tendo assim a indústria uma grande evolução. Para além da indústria, começaram a surgir técnicos de informática, técnicos de contabilidade, empresas de limpeza, camionistas, soldadores, serralheiros. Em casas que eram também no campo, eu cheguei a dar também no campo, a dar água ao previsador, a dar água a previsar as vinhas, a abrir ao pé das cepas para pôr material, esterco, dar água ao previsador, enfim, depois foi servir também. Nunca mais quis andar no campo. O campo também é uma vida muito escrava, também é muito pesada. A vida do campo é muito pesada. Ainda hoje é, mas hoje já fazem as coisas de outra maneira. Já tem máquinas, naquele tempo não havia máquinas, era um previsador às costas, lá vinha eu não chegava à barrica da alga, tinha por ali umas levas que era para eu meter lá o caneco e encher o caneco para ir levá-lo
ao homem que andava a improvisar, era uma vida de escravidão de trabalho. Os penteados dos anos 70 eram também muito característicos. Se no caso das mulheres a inspiração vinha de cabelos como os da atriz Farrah Fawcett, Sophia Loren ou Elizabeth Taylor, após 25 de Abril a oferta passou a ser muito maior. O estilo começou a mudar e a equiparar-se ao que se usava no desporto. No caso dos homens, a inspiração vinha principalmente de Elvis Presley ou dos The Beatles. Em Portugal, nos anos 70, o conservadorismo era a palavra de ordem. As roupas eram escolhidas conforme o que era permitido e não havia liberdade para a criatividade. As costureiras, as modiças e os alfaiates substituíam as lojas de roupa que existem hoje em dia. Os códigos para um bom visual eram o decote inexistente, saias ao nível do joelho, sem maquilhagem, saltos e biquinis. Com a Revolução do 25 de Abril chegou o movimento unissexo da moda. As mulheres começaram a usar calças, em especial a boca de sino. A ganga espalhou-se por todos e os saltos começaram a crescer bastante. As cores reinavam por todo o lado e na maquilhagem também. Os eyeliners, estilo retro, mudavam o olhar das mulheres. A mulher, antes do 25 de Abril, era tratada como inferior ao homem. Elas governavam a casa e elas mandavam no mundo. Os direitos eram tão limitados que só era possível sair do país com a autorização do marido. O 25 de Abril trouxe mudanças drásticas ao mundo das mulheres. Saindo de uma era da opressão, abriram-se as portas para a conquista de um lugar digno na sociedade, na igualdade dos direitos com o homem e não numa mera posição Na subalterna. madrugada do dia 25 de Abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e radiotelevisão, aeroportos e fronteiras. O movimento, que está cumprindo com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. O 25 de Abril foi uma viragem social e económica em Portugal. Direitos e deveres foram alcançados pelos portugueses. Um futuro de mudança e esperança se tornou realidade. Num país que até então vivia em opressão. Liberdade foi a palavra alcançada.